Em 2002, a pequena cidade de Rasa, no sul de Minas Gerais, tornou-se o epicentro de uma investigação soturna que abalou a região e ainda hoje provoca receio em moradores antigos. Tudo começou após o desaparecimento de 3 irmãos adolescentes, Tiago, 15, Mariana, 13 e Lucas, 11, filhos de um fazendeiro local. Eles haviam sido vistos pela última vez ao amanhecer, entrando na chamada Floresta Proibida, uma área densa de eucaliptos e araucárias próxima à propriedade da família. Relatos dizem que os irmãos tinham uma fascinação obsessiva por símbolos estranhos. Durante semanas, membros da família encontraram marcas no chão ao redor da casa, anéis concêntricos feitos de pedras, gravados com inscrições ininteligíveis. As inscrições, conforme analisadas por um professor de linguística aposentado, lembravam escritas antigas, baseadas em alfabetos rúnicos, mas com variações arcanas que nunca estiveram em livro algum. A polícia local organizou buscas intensas pela floresta, mas encontrou apenas os pertences das crianças, mochilas, garrafas vazias e diários onde Tiago havia desenhado o que descreveu como o olho no céu e o contador de horas. Uma página mostrava um relógio com ponteiros em posições absurdas, às 7h13, mas também às 22h47, repetida 3 vezes, como se indicasse momentos específicos. Várias árvores tinham as mesmas inscrições, gravadas com perfurações lineares, como se fossem chaves de um padrão desconhecido. No segundo dia de busca, um veterinário particular encontrou pegadas que não pertenciam a nenhum animal da região. Eram pés humanos, porém alongados e com um formato fino, quase como garras. Foram detectados frutos de urubeba arruinados ao lado, todos perfurados por algo que lembrava dentes pontiagudos. Ao seguir essas pegadas, o veterinário chegou a uma clareira circular, achatada, onde a vegetação não crescia. No centro, havia uma árvore derrubada, suas raízes lançadas para cima como dedos. Sob suas raízes, uma laje de pedra coberta por musgo com símbolos muito semelhantes aos encontrados nos diários. No 4º dia de busca, os corpos dos 3 adolescentes foram encontrados. Em vez de sinais externos de agressão, todos tinham os olhos abertos, fixos no céu, como se estivessem observando algo acima deles. O semblante era pacífico. A equipe médica relatou que os olhos não pareciam humanos. A íris era vermelha opaca, sem distinção de pupila. Um laudo registrou que a causa da morte foi vontade liberada, texto criptografado que declarava apenas "a verdade viu" e os corpos cessaram. Embora sem explicação médica clara, a sugestão de suicídio coletivo ou envenenamento foi imediatamente contestada pelos legistas. Não havia traços de substâncias no organismo, nem toxinas conhecidas, nem sinais de luta. O caso ganhou repercussão em jornais regionais e até uma comissão foi criada pela Alesp, mas nada conseguiu ir além das primeiras perícias. A família dos irmãos exigia a criação de uma proteção permanente ao local. O governo atendeu, decretando a área de proteção da Floresta Proibida, com câmeras e cercas altas, mas os eventos se intensificaram na sequência. Em início de março de 2003, câmeras de vigilância flagraram uma presença na clareira. Não era humano, uma figura alta e esguia, trajando roupa escura colada ao corpo, mãos longas e finas e uma cabeça esticada que se inclinava de forma antinatural. Ela permaneceu parada por cerca de 7 minutos, encarando o céu, e depois caminhou para dentro da mata, desaparecendo sem fazer barulho. As imagens foram analisadas e mostraram que a figura não projetava sombra, embora o sol estivesse visível. Um técnico responsável, ao assistir o vídeo sozinho, sofreu um colapso nervoso, com perda parcial de visão. A câmera foi enviada para a reserva técnica e o vídeo foi classificado como nível sigiloso, disponível apenas a técnicos federais. Com a proibição de acesso, começaram a surgir relatos de pessoas que viviam nas proximidades. Moradores afirmavam ter sonhos lúcidos com a figura, sempre à mesma hora, às 22h47 da madrugada, o horário do desaparecimento.
Outros diziam ver sinais no céu, pequenos pontos luminosos que piscavam em sequência, como se estivessem digitando um código. 22, 47, 22, 47. As cabras e vacas dos sítios começaram a se reunir ao redor da clareira, mas nenhuma se aproximava demais, e passavam a noite com os olhos brilhando à luz da lua. Em junho de 2003, num ataque à cerca de proteção, alguém escreveu com tinta branca nos troncos das árvores: "Eles virão às 22h47. A frase repetia-se em intervalos exatos ao redor da área, deu calcada em padrão circular. A polícia abriu investigação por vandalismo, mas o infrator não foi identificado. Nas semanas seguintes, um pesquisador aposentado tentou saquear parte da clareira. Desapareceu, sem deixar rastros. Porém, sua família recebeu uma carta datilografada. O código foi lido. Ele sabe. A carta tinha um símbolo: 2 anéis que se cruzavam, com uma agulha central apontando para cima, o mesmo contido nos diários de Tiago. Mais adiante, a dona de um sítio de café vizinho contou que um motorista de caminhão, em maio de 2004, se perdeu ao procurar o acesso asfáltico da cidade. Ele entrou numa estrada vicinal e foi recebido por uma neblina espessa. Após horas andando, encontrou placas idênticas às usadas na clareira, mas ao virar para anotar o número, percebeu que o caminhão havia sumido. Quando voltou pela neblina, reconheceu estar novamente em frente à mata proibida. Desde então, sempre que alguém tenta documentar a área, o GPS falha, o celular congela e a neblina dissipando no horizonte revela apenas a mata fechada, sem clareia. A prefeitura enviou equipes de limpeza para apagar os símbolos, mas eles reapareciam em poucos dias. Registros mostram que cada vez que eram apagados, surgiam novos, iguais aos antigos, mas com alinhamentos diferentes. Em 2008, 3 servidores municipais ficaram doentes após participar da remoção: febre alta, alucinações visuais e gritos noturnos. Um deles ainda afirmava enquanto delirava que o contador de horas está em mim. Em 2011, uma expedição científica contratada pela UFV tentou coletar seivas do solo. Descobriram que ele continha níveis atípicos de radiação natural não radioativa, combinada com microvibrações rítmicas de baixa frequência. O geólogo responsável declarou: "É como uma batida cardíaca em loop." Ele viu através do sensor sônico que cada batida correspondia aos mesmos horários codificados, 22h47 e 2h47. Ele passou mal e foi internado. O relatório dele, enviado à universidade, desapareceu depois de 20 dias. A presença chegou a chamar a atenção de integrantes do CNPq, que reuniram um grupo para mapear a atividade eletromagnética no local. No quarto e quinto dias em que estudaram as tabelas, microfrequências foram captadas, mas não respeitavam os padrões terrestres. Além disso, um microfone gravou um zumbido suave e harmônico, quase como um cântico. E ao analisarem o espectro de frequência, notaram o código pulsando: 2247, 2247. Um técnico encontrou uma carta, escrita à mão, colada na base da árvore derrubada, observando a passagem do tempo. Depois disso, 4 dos 6 integrantes da equipe sofreram acidentes inexplicáveis, quedas em escavações rasas, afogamentos controlados em represas próximas, lapsos de memória e se afastaram do projeto. O CNPq descontinuou os estudos. Desde 2018, o local permanece isolado por decreto municipal, com placas que avisam entrada proibida e cerca elétrica temporária durante a noite. Quando a lua cheia reflete entre as árvores, pessoas dizem ouvir um zumbido baixo, e por breves instantes, o céu acima da clareira brilha com pequenos pontos luminosos em padrões retirados do Diário de Tiago. Em 2020, um drone amador gravou um pequeno clarão vermelho sobre a clareira às 22h47 em ponto. O vídeo circulou entre fóruns, mas foi removido por ordem judicial. Muitos acreditam que o Vale da Floresta Proibida seja de fato um tipo de portal ou relógio ritual, codificado em energia rítmica. O que mais intriga é que tudo gira em torno do horário repetido incontáveis vezes, 22h47 e 2h47. Os irmãos desapareceram, mas o código permanece e, aparentemente, continua chamando.